sejam bem-vindos ao programa da Criança da Nova Era. Eu sou a Deise de Oliveira e juntos estamos aqui para defender a nossa infância, defender as nossas crianças, entendê-las, compreendê-las e ajudá-las da melhor maneira possível. A cada quinta-feira eu trago aqui para vocês explicações, maneiras que a gente possa ajudá-las a ser crianças da nova era, a poder ser quem elas vieram para ser, com o nosso auxílio. Hoje, no programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a CNV. Vocês já ouviram falar? Comunicação não violenta. Comunicação não violenta não é uma comunicação amorosa, porque às vezes nós falamos amorosamente com violência. O que seria isso? Quando eu chego pro meu filho e falo, ai amorzinho, vamos tomar banho, tá enchendo ele de beijo, e ele tá, não mamãe, não vou tomar banho agora, vamos sim, você já tá arrancando a blusa dele, você tá pegando ele à força, tá colocando ele debaixo do chuveiro, abriu o chuveiro, deu o banho nele, contra a vontade dele, totalmente à força, usando sua força física, de forma amorosa. Adianta ter uma linguagem amorosa nesse caso? Se você for usar sua força física, se você foi violento? Então, assim, uma comunicação não violenta, a comunicação é o ato de distribuir. E a violência é quando a gente faz o ato, ou age pela força. Né? Então, no olhar, lembra que a gente tinha que obedecer? Só de olhar eu já me tremia de medo. Nós não era permitido a gente se comunicar. Às vezes, nosso pai, o nosso avô olhava de um jeito pra gente que a gente não sabia nem o que era. Ixi, eu vou lá arrumar meu quarto. Ih, não, eu vou arrumar a casa. Eu vou guardar todos os meus brinquedos. Ixi, ele tá me olhando de um jeito, eu vou... Aí a gente já faz tudo logo. A gente nem podia comunicar uns com os outros. Era tudo na base do olhar, do medo. E a gente pode até falar, né, de maneira super amorosa e continuar sendo violenta, manipuladora, né? E por isso que a nossa linguagem deve ser não violenta, né? E para a gente conseguir fazer uma comunicação não violenta, a gente deve ficar pelo menos um ano sem se autocriticar, um ano sem se autojulgar, sem se autoflagelar. Será que a gente consegue, gente? E xingando, falando coisas horríveis sobre nós mesmos, quanto nós somos perversos e cruéis com nós mesmos. Então, a gente precisa desse exercício. É igual os alcoólicos anônimos. Só por hoje eu não vou me xingar. Só por hoje eu vou me amar mais. Só por hoje eu vou parar de me criticar. Quantas e quantas vezes a gente não erra e fala, nossa, como eu sou burra. Não, você não é burra, você é um ser humano. E que erra como todos os outros. Como que a gente não vai julgar o outro se a gente se auto-julga? Como que a gente não vai criticar o outro se a gente se autocritica o tempo todo? Então, assim, CNV, que é dita por vários lugares aí, com 4 passos de CNV, das minhas necessidades, o que eu sinto, o que eu preciso e o pedido, não é a CNV que eu vou ensinar aqui para vocês. Não é a comunicação não violenta. Eu vou ensinar com um pouquinho mais de profundidade. Nós vamos aprender juntos que a comunicação não violenta é muito mais do que isso. É você ter consciência com você. É a nossa comunicação conosco mesmo. Eu falando comigo mesmo, como eu estou falando comigo mesmo. Eu tenho noção das minhas necessidades. Às vezes eu tenho uma necessidade enorme de silêncio. Só tudo que eu preciso, tudo que o meu ser precisa é de silenciar. Mas aí vem uma amiga, me liga, vamos no cinema, aí vem outro, liga, vamos no barzinho, aí vem outro, vamos fazer tal coisa, vamos ver um filme. E aí eu não consigo nem me ouvir. Vamos. E aí você está indo contra a sua natureza, porque na sua vontade, naquele determinado momento, era de silêncio e você não se respeitou. Mas por que você não se respeitou? Porque você nem consegue se ouvir. Às vezes, a sua necessidade é de privacidade. E aí liga seus pais ou liga uma galera, fala, estamos indo aí para sua casa. Aí você não consegue se comunicar. Olha, eu preciso de privacidade hoje, eu não quero receber ninguém hoje. Vamos deixar para semana que vem?
porque a gente não consegue atender as nossas necessidades. Porque lembra quando a gente era criança, a gente não teve nossas necessidades atendidas? A gente ouvia o engole esse choro, para de chorar à toa, e a sua necessidade era de chorar, e você não foi permitido chorar. E hoje você não consegue se ouvir, você não consegue se entender. Então, por isso que o autoconhecimento, o autocuidado é primordial para a gente conseguir respeitar as nossas crianças. Para a gente parar de esperar que o outro responda às minhas necessidades que nem eu mesmo consigo identificar. Nós ficamos... O que acontece, gente? A gente fica muito ansioso, né? Que a gente quer que nosso filho desfraude logo. Vamos logo tirar essa fralda. Eu acho que já tá na hora. E aí a gente arranca a fralda da criança, fica fazendo treinamento. Daqui a 1 hora eu vou levar pra fazer xixi. Fez xixi agora, eu vou levar. A gente só devia confiar nele. Confiar no corpinho dele. Ele sabe exatamente quando ele é capaz. Ele não precisa de ninguém te treinando. Aí a gente começa a ficar ansiosa. Assim que ele desfraldar, nossa, minha vida vai ficar mais calma, mais tranquila, não vou ter gasto com fralda. Assim que ele conseguir dormir a noite inteira, eu vou ficar mais feliz. Assim que ele tirar a chupeta. E a gente sempre colocando as expectativas no outro, né? Então, as crianças, elas precisam dessa nossa ajuda para atender as necessidades dela, né? E por isso que às vezes, a gente usa as ferramentas da disciplina positiva para manipular o outro. A gente quer que eles obedeçam, que eles façam o que a gente precisa. E assim, não faz nenhum sentido ferramenta para manipular a criança. Não faz nenhum sentido uma ferramenta para manipular o outro, né? Porque assim, eu não observo a minha necessidade, nem observo a necessidade dele, e eu desejo eu quero que ele faça o que eu tô mandando. E aí eu desejo muito manipular o outro. Porque eu não consigo me entender. E aí eu quero que o outro me entenda e que o outro faça o que eu quero. Então, quando a gente fala... Nossa, você já é muito grandinho. Nossa, menina bonita não sente raiva. Para. A gente tá focando, né? Nas nossas necessidades não atendidas. E eu, como bebê, eu vou precisar que as minhas necessidades sejam atendidas. E aí ninguém entendeu. Mas aquelas necessidades vão continuar ali. Lá dentro de você. Do mesmo jeitinho. E aí a gente cresce e a gente se torna adultos infantis. Esperando alguém para atender a gente. E aí a gente fica esperando que os nossos filhos atendam às nossas necessidades. A gente vive como um adulto infantilizado, porque aquela criança vai trazer à tona tudo que eu vivenciei. E eu não tive a oportunidade de ser atendida. Tem um documentário chamado A Era da Desconexão. Ali ele fala muito sobre isso, da gente não estar conectado com a gente mesmo, com a nossa essência, e a gente fica dependendo do outro. E a gente quer que um amigo, quer que um parceiro, e a gente quer que um namorado, a gente quer que nossos filhos supram essas necessidades. A gente procura que os outros atendam essa necessidade que a gente nem sabe qual é, porque a gente não está conectado com a nossa essência, né? A gente não consegue enxergar as necessidades dos nossos filhos. Por isso que é tão difícil atendê-los. Porque a gente só enxerga a ponta do iceberg. A gente consegue enxergar eles berrando, eles chorando, eles fazendo birra, eles fazendo pirraça, mas a gente não consegue entender qual que é a necessidade. Às vezes, a criança ficou na creche o dia inteirinho. Pegamos Leilá às 19 horas. Qual a necessidade dessa criança? Necessidade de sono. Ele quer dormir, descansar, ele está exausto. E a gente vai fazer o que com ele? Vamos para um barzinho, quero me divertir. E qual a necessidade da criança? Não quero ver necessidade. A minha necessidade é de me sociabilizar. E a necessidade do meu filho é de descansar. E aí eu não atendo a necessidade. Gente, agora é a hora da gente, do adulto, atender as necessidades da criança. E não ao contrário da criança. A gente quer que eles atendam a gente. E eles não vão conseguir.
E aí vai chegar lá nesse local, ele vai chorar, ele vai ficar irritado, ele vai ficar nervoso, porque ele não está tendo a necessidade atendida de sono ou de fome. E, mais uma vez, né, como eu disse na aula passada dos adolescentes, ele vai querer preencher esses vazios emocionais com os vícios. Entender que a gente não atender, que a gente está procurando no outro, o que a gente está desconectado em nós mesmos. Então, os nossos filhos são uma verdadeira preciosidade para a gente. Eles nos mostram o que está desconectado, o que a gente não foi atendido. Quando eles choram e a gente fica altamente irritado, não é o choro, não é porque ele está chorando, é porque aquilo me deu um gatilho, aquilo me feriu, porque, putz, eu não podia chorar. Mandava eu engolir o choro e agora eu ouvir essa criança chorando e me deixa altamente irritada. Por que a gente não... Por que nós nos comunicamos muito bem? A gente não identifica as nossas necessidades, né? O que é compulsão, o que é... a gente replica as nossas necessidades como as nossas necessidades maternas não atendidas, né? Como assim, deixa eu tentar explicar direito. A nossa mãe, a gente ficava olhando para ela, eu quero tanto, mas eu não tenho minha mãe e aquilo me fez mal. E eu desejo tanto poder, né? Eu quero aquela sensação a qualquer momento, a qualquer hora. E aí, quando eu era criancinha, né, que eu tava lá naquele berço, eu queria tanto minha mãe, tanto, eu chorei, eu gritei, eu fiquei desesperado, mas eu não tive da maneira como eu desejava. A minha mãe fez de tudo, tá? Ela fez o máximo que ela conseguiu, o máximo que ela deu conta de dar, mas eu não recebi aquilo que eu precisava. E hoje, o que acontece? Eu bebo, isso me faz mal, isso me destrói, e aí eu tô replicando aquilo que aconteceu quando eu era bebezinho, né? Aquilo que eu vivenciei, aquele vazio, é basicamente a mesma coisa. Então, quando eu peço para vocês, por favor, não deixem seus bebês chorando no berço. É exatamente essa sensação de vazio que o adulto vai sentir. E ele vai fazer igual, né? Ele vai beber, ele vai comer, ou ele vai fazer outras formas para preencher esse vazio, né? Então, o que mais que a gente tem para falar hoje? As necessidades que a gente não identifica, a gente quer que o outro identifique. Só a gente pode identificar quais são as minhas necessidades agora. Será que eu estou cansada? Eu estou com fome? Eu estou com sede? Eu estou com muita preocupação? Eu estou com ansiedade? Eu estou com medo? Então, assim, essa autoobservação, por isso que eu recomendo muito também a meditação. Meditem, se observem. Parem um minuto do seu dia para se olhar, para olhar para dentro, para entender o que está acontecendo com você. A gente não vai conseguir respeitar os nossos filhos. A gente não vai conseguir atender amorosamente as necessidades deles se a gente não conseguir se olhar. Eu, como fui comissária de bordo por mais de 20 anos, todas as vezes que eu falo de autocuidado, eu faço analogia à máscara de oxigênio. No avião, um avião pressurizado, quando a cabine despressuriza, as máscaras de oxigênio caem. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pegar uma máscara, puxar, colocar na sua boca e colocar o elástico. Somente depois você vai olhar para quem está do seu lado. Somente depois que você estiver oxigenada, você estiver respirando, que você vai pensar em cuidar de alguém. Por quê, gente? Se eu falar, uau, o meu filho está aqui, eu não vou pensar em mim, eu vou pensar nele. Eu vou lá colocar a máscara nele. Quando a máscara dele cair e eu for tentar, eu já desmaiei. A despressurização é rápida. É rápida. Você, sem oxigênio, você desmaia em alguns segundos. 3, 2, 1. Você nem cuidou de você, você nem cuidou dele. Você nem cuidou de você e nem da pessoa que está do seu lado. E a mesma coisa com o autocuidado. Você não vai conseguir cuidar bem de uma criança se você não estiver se cuidando. Agora você é adulto.
Você pode cuidar de você mesmo, você pode se acolher, você pode cantar, você pode dançar, você pode ter um hobby, você pode ter um esporte preferido, você pode se amar, se acolher, sabe? Você não precisa mais de um outro adulto para fazer isso por você. Sempre a máscara de oxigênio em você e para depois cuidar do outro. Eu tenho muitas clientes que me procuram, né? Sou educadora parental, falando assim, Deise, eu não consigo colocar em prática nada disso. É tudo muito difícil. Quando eu vou tentar, eu vou respirar fundo. Quando eu for lá, eu já bati. Quando eu for lá, eu já botei de castigo. Eu tento. E aí a primeira coisa que eu pergunto, você tá se cuidando? Você tá olhando pra você? Qual o horário que você se cuida? Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo disso não. Isso é prioridade. Vai ser sempre prioridade na nossa vida. Que seja 5 minutos. Comecemos com 5 minutos de meditação por dia antes da gente acordar. A gente acorda 6 horas, acorda 5h55. Fica ali se sentindo, ouvindo Deus conversar com você. É muito importante, gente, muito importante. Eu trouxe a comunicação não violenta para vocês justamente por isso. Para a gente se conhecer, para poder respeitar o outro, a gente precisa parar de se autocriticar. Parar de... Primeiro é sempre de respeito a gente e depois é com o outro, né? A CNV é um modelo de consciência. É o espaço entre o estímulo e a resposta. Aqui está o estímulo e aqui você dá a resposta. E esse espaço é a comunicação não violenta. Então, assim, tudo o que nos desconstrói, né, esse espaço que a gente vai pensar, isso é igual à liberdade. Se nós somos reativos, alguém falou alguma coisa, eu já estou logo reagindo, isso é a carência da liberdade. Os gatilhos internos. O que são esses gatilhos internos, gente? Quando eu me julgo, quando eu me critico, quando eu estou me autoflagelando, né? E eu errei, e ao invés de ficar, ai, putz, tudo bem. Se você errou, todo mundo erra, tá tudo bem. Mas não. Ah, como eu sou burra! Nossa, por que eu não presto atenção no que eu estou fazendo? E aí eu me desorganizo totalmente. Fico totalmente desorganizada. Como eu estou desorganizada, eu vou conseguir tratar alguém com respeito? Então eu preciso me reorganizar. Primeiro, ter esse respiro, né? Esse espaço para eu poder usar a CNV. Para eu poder ter uma comunicação não violenta. O que são os gatilhos externos? Por exemplo, eu estou tentando engravidar e eu não consigo engravidar. Aí eu chego num lugar e aí estão falando de gravidez. É porque meu filho, estão falando dos filhos e aquilo me incomoda. Mas aí eu percebo que aquilo não tem controle. E aí eu fico assim, certeza, só estão falando disso para me irritar. Certeza absoluta. Sabe que isso me incomoda e está falando. Mas não é sobre o outro, é sobre você. Sobre eu é que tenho a dificuldade de engravidar, e eles estão falando porque todos eles têm filhos, né? A gente precisa sair desse lugar de vítima. Falar, de repente eu posso até falar, nossa, essa conversa me deixa tão desconfortável. Quando eu chegar, eu prefiro que vocês nem toquem no assunto, porque realmente isso aciona um gatilho em mim, que eu fico bem desconfortável. Conversa. Não tem como o mundo saber o que te desagrada. Aí a gente precisa se organizar. Organizar nossa mente, organizar por que essas coisas incomodam tanto a gente. Isso são várias coisas, gente, do outro que vai incomodar a gente, são várias coisas nossas também, né, que vai incomodar a gente. Lembrar sempre que quando eu estou reativo a alguma coisa, é porque eu estou carente de liberdade. E aí a gente cai nos nossos próprios julgamentos, nas nossas próprias críticas. E a gente só a gente pode dar isso pra gente. Ninguém mais consegue dar isso pra gente. E eu quero lembrar, gente, que não existem inimigos. Não tem inimigos, né? A gente não faz nada, as pessoas não estão fazendo nada para nos desorganizar, né? Nossos filhos não fazem nada para te irritar. Às vezes as crianças estão fazendo alguma coisa e aí eu ouço mamãe falando, certeza, só tá fazendo para me irritar. Certeza absoluta. Não.
Você que está desorganizada, você que sofreu algum abuso na infância e aquilo está te irritando altamente, mas isso é seu. A gente não pode responsabilizar uma criança por isso. É porque os nossos inimigos nos mostram o amor. Eles nos mostram algo que nos incomoda. Então a gente deve ser grato. Por que isso está me incomodando tanto? É através deles que a gente vai conseguir se organizar e expressar o nosso amor. O Marshall, que escreveu, né, sobre a comunicação não violenta, ele traz muito a frase: nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Nunca é sobre o outro, nunca é sobre a criança, é sobre nós. Imagina que você teve um dia fantástico, que tudo deu certo e você está feliz da vida. E aí o seu filho veio e derrubou toda a água que ele estava tomando no chão. Você olha: oh, meu amor, não tem problema. Vamos lá pegar um pano pra gente limpar? Tá tudo bem. Imagina que nesse mesmo dia você teve um dia daqueles. Bateu com o carro, brigou no trabalho, deu tudo errado. Seu filho derrubou a água. Você é desastrado! Não presta atenção no que você está fazendo. Nunca é sobre o outro, é sobre a gente. Um outro exemplo. A gente marcou como nossa amiga no restaurante. Aí chegou no restaurante, essa amiga está demorando. E aí você lembra: uau, que oportunidade maravilhosa. Eu tenho uns e-mails ainda para responder, uns WhatsApps, uns clientes. Que bom que ela está demorando, eu vou conseguir resolver. E a gente está lá trabalhando e a nossa amiga chega, que seja 1 hora depois. E aí você olha: ai, amiga, que bom que você chegou, e abraça. Ai, vamos fazer um almoço delicioso, vamos almoçar juntas, vamos conversar bastante, vai ser tão bom. E agora a gente imagina um outro caso. Esse mesmo caso, essa mesma amiga também atrasou 1 hora. Só que você não tinha trabalho para fazer, você não tinha e-mail para responder, você não queria responder o WhatsApp, você queria que ela chegasse. E aí ela chega 1 hora depois e você olha para a cara dela: que falta de respeito! Poxa, você marcou comigo meio-dia, são 1 hora da tarde, pelo amor de Deus, o que é isso? Por que você está fazendo isso comigo? Isso não se faz com ninguém, sabe? Você percebe que não é sobre o outro, é sempre sobre você? É sempre sobre nós. É como nós estamos naquele dia, como nós lidamos com as situações. É como nós estamos internamente, como nós estamos organizados. Nunca é sobre o outro. Então, quando a gente perceber que alguém deu uma resposta atravessada pra gente, quando alguém, bom dia, o quê? Você começa a entender que não é sobre você. Ele está passando por um momento difícil, aquela pessoa, aquela criança está passando... Quando a criança olha pra gente, olha no nosso olho e fala assim: eu não gosto de você, eu te odeio, mãe. Isso dói na nossa alma. Não dói? Mas a gente sabe que não é sobre a gente. Nossos filhos nos amam incondicionalmente. O que ele está tentando dizer pra gente é que ele não está gostando da nossa atitude daquele jeito. O jeito que nós estamos tratando ele, com falta de dignidade, sem respeito... Eles não gostam, mas eles não conseguem ter essa comunicação. Então eles olham no nosso olho e falam: eu te odeio. E aí você: como é que é? E aí você começa a ficar grande e cresce e aquilo te incomoda de uma forma que... E aí a gente para, respira e lembra: ele não tá falando que me odeia. Ele só tá me falando que ele não tá feliz, que ele não tá se sentindo bem. É sobre o outro. Nunca é sobre o outro, né? É sempre sobre nós mesmos. Então, se a gente... Uma única frase que vocês pudessem aprender sobre CNV, sobre comunicação não violenta, é essa aqui: nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos. Sempre como nós estamos é o que vai fazer os gatilhos e vai fazer as situações, né, acontecerem. Depende muito do nosso estado, né? As nossas reações dependem muito do nosso estado interno. E aí a gente normalmente tem reações diferentes para as mesmas coisas que acontecem. E aí a criança fica muito confusa. Num momento, ele deixou todos os brinquedos espalhados no chão
e eu não tô reativa. Eu chego, gente, você brincou tanto hoje, eu percebi que você brincou tanto hoje, né, meu amor? Vamos lá ver quem junta primeiro? E aí você vai lá, brinca e junta. Em outro momento, os mesmos brinquedos espalhados no chão. Eu não acredito, tudo espalhado. Pelo amor de Deus, eu vou pegar e vou doar tudo. Vou doar, levar tudo pra caridade, porque você não é irresponsável. Entende que não é sobre o que aconteceu? É sobre o seu estado emocional, como você está. Então, assim, antes de entrar em casa depois de um dia difícil, tenta se reorganizar, respirar. Antes de falar com alguém, toma um banho, se reorganiza. Isso vai facilitar muito a vida das pessoas que convivem com você. E como não é simples, né, gente? A gente se reorganizar. E ainda tem mais. Com os amigos, a gente reage de uma forma, porque a gente tem a responsabilidade social, né? O mundo tem que nos ver como uma pessoa gentil, como uma pessoa educada. O mundo precisa... Aí a gente vai precisar representar o tempo todo. E a responsabilidade pessoal é quando a gente está preservando a autoestima daqueles que estão em volta da gente, mas a gente não preserva, né? A gente vai e a pessoa não se respeita, não se julga, e aí também não consegue fazer isso pelo outro. O nosso convite aqui hoje é isso. A gente começar um dia de cada vez. Cada vez que a gente perceber que a gente está se autocriticando, autojulgando, a gente eu não sou preguiçosa, eu só estou passando por uma fase difícil e já vai passar. Na pedagogia nebulosa, que as pessoas aprendiam, né, na pedagogia antigamente, na nossa educação, né, na educação tradicional, a gente sempre investe muito nessa responsabilidade social. A gente fica muito preocupado com o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. E a gente acaba o quê? Descontando tudo em casa. Para o mais fraco. O marido desconta na esposa, a esposa desconta na criança, e a criança vai lá e desconta no animalzinho de estimação dela, no ursinho dela. Como que eu vou me preocupar com as necessidades do outro se eu não conseguir identificar as minhas? Às vezes, como é que eu vou fazer para identificar as minhas necessidades? Se sente, se escuta, coloca para despertar assim, momentos de conexão. Opa, vou parar aqui 30 segundos. Fechar meu olho, sentir o ar passando, ouvir o som de um passarinho, até ouvir o som dos carros passando. Pronto. Nossa, eu acho que eu tô com vontade de socializar. Tanto tempo em casa cuidando da casa das crianças, eu preciso de alguém para conversar. E aí você vai lá e atende sua necessidade. Aí você para de novo em um outro momento. Realmente a minha necessidade agora é fome. Estou com fome. Agora é realmente fome. Se escute mais. O propósito é a gente criar uma qualidade de conexão de forma que as nossas necessidades sejam atendidas de forma compassiva, que deveria ser natural. E o mais importante também, gente, é a gente parar de ver a criança como inferior. Parar de ver, é só uma criança, não tem que querer, não. Ter um olhar mais compassivo. Tudo bem se ela está me olhando dessa forma, de cara feia, né? Como ela está se sentindo agora. Isso é um exercício. E a gente vai aprendendo dia após dia, nos conectando com aquelas necessidades infantis que não foram atendidas, nos conectando com aquelas necessidades de quando era adolescentes, quando nós éramos adolescentes, nós não fomos atendidos, e nos conectando com as nossas necessidades de adultos também. Primeiro a gente cuida da gente, para depois cuidar das nossas crianças. Porque esse efeito dessa autocrítica, sempre criticando, isso causa muita ansiedade na gente. Isso causa depressão, causa compulsão. E que se a gente não consegue realmente atender isso,
a gente não consegue romper o ciclo da violência, né? Meu convite aqui sempre para vocês, no Crianças da Nova Era, é vamos romper o ciclo de violência. Convido vocês, todos os programas, a romper. E a gente só vai conseguir romper esse ciclo de violência quando a gente conseguir olhar para dentro. Levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais calma. Sorrir mais, cantar mais, dançar mais. Ah, mas não dá, minha vida é muito corrida. A gente encaixa. A gente faz banho de presença. Perceber a água tocando no seu corpo, o sabonete, sentir o aroma do sabonete. São coisas simples. E na comunicação não violenta, o Marshall traz pra gente a linguagem do chacal e a linguagem da girafa. Na linguagem do chacal, ele é totalmente desconectado da sua própria vulnerabilidade e, consequentemente, da vulnerabilidade do outro. Quando ele erra, para ele isso é inaceitável. E a linguagem dele é sempre muito violenta e automática. Ele está sempre reagindo, né? Está sempre reativo. O chacal, gente, ele compara, ele julga, ele critica, ele rotula, né? Ô criança birrenta, ô criança chorona, ô criança chata. E ele está sempre diagnosticando todo mundo. Ele não consegue se observar, ele não consegue atender às próprias necessidades. Já na linguagem da girafa, ela consegue atender às necessidades delas diárias, ela tem a conexão necessária para que as necessidades de todos sejam atendidas. Ela tem uma linguagem consciente, compassiva. A girafa, ela tem um coração gigante, né? O maior coração de todos. E ela tem um pescoço que ela consegue ver além. Ela extrapola aquela visão limitada que a gente tem, sabe? Ela busca compreender aquilo que não foi dito. Aí a criança tá ali mal, burrado, e aí a girafa já pensa, será que ele tá com fome? Será que ele tá muito cansado? A girafa, ela consegue extrapolar a conexão com a sua experiência e com a do outro. Exemplo, gente, às vezes eu falo da importância de fazer uma cama compartilhada. E a cama compartilhada, ela resgata nessa conexão perdida com a criança. Às vezes a criança de 12 anos está ali muito perdida e eu chamo, faz cama compartilhada. Sente, ele vai sentir seu corpo, sentir seu cheirinho e ficar ali juntinho com você. Vai ser tão importante. E aí vem o casal, o quê? Cama compartilhada? Você tá louca? E a intimidade do casal? E isso, e aquilo. Sabe? Isso, gente, é sobre uma necessidade não atendida sua. Você não teve essa oportunidade. E aí você não consegue dar. Lembra que sempre disse sobre você? É muito além. Então a girafa vai conseguir ver além. Ela não está falando sobre a conexão com o filho. Ela está falando sobre ela mesma. Quanto isso é difícil para ela. Quanto ela fica reativa, né? Então, a CNV a gente consegue identificar claramente que quando a gente atende às nossas necessidades, a gente consegue identificar com mais facilidade a necessidade do outro. E isso é imprescindível para a gente educar nossas crianças, conseguir identificar as necessidades dele, que nunca são faladas, sempre são... Eles não têm ainda, né, repertório para falar, repertório emocional, repertório de linguagem. Então, quando a gente consegue se conectar com as nossas, a gente consegue entender a deles. Né? E quando a gente quer manipular o outro, a gente está em desconexão com a gente mesmo. Quando a gente quer uma obediência cega, o meu filho tem que me respeitar, meu filho tem que me respeitar, mas o que é respeito? Aí você para pensar, eu não sei nem o que é respeito. Eu nunca fui respeitada, eu não recebi isso. E aí, o seu filho está almoçando, e aí ele entende, o corpinho dele está conectado totalmente com a essência dele, e ele entende, uau, estou bem satisfeito, que delícia. Obrigada, mãe, obrigada, pai, eu já estou satisfeito. O quê? Eu trabalhei o mês inteiro, eu comprei essa comida, fiz com todo o meu amor, e agora você está dizendo que está satisfeito? Pode comer, me respeite.
Isso é respeito? E a criança fica totalmente confusa. Ué, mas eu tô me respeitando. Eu já entendi que meu estômago é pequeno e eu já comi o suficiente e agora ele tá dizendo... Tá? E aí fica uma coisa louca. A gente quer exigir uma coisa que a gente nem sabe o que é. Entende a gravidade disso? A gente quer obediência cega para tudo, mas a gente está totalmente desconectado da nossa essência. Então, assim, a gente precisa se preocupar com a segurança deles? Precisa. Tem uma janela aberta e uma criança vai correndo. A gente não vai deixar a criança pela própria sorte. Tem uma tomadinha, a criança vai lá botar o dedo. Mas a gente preserva a segurança dele. Em outras coisas que não tá a segurança em jogo, a gente pode confiar, tá? E... acho que é isso, gente. Pra gente acessar as nossas necessidades... Uma forma plena disso é a gente se autocuidar, é o autocuidado. Se somente temos uma estratégia para atender às nossas necessidades, nós vamos sofrer muito. Principalmente se estiver relacionado a uma outra pessoa. Tipo, se meu filho não me obedecer, eu não vou ficar bem. Se meus colegas de trabalho não me tratarem melhor, eu não vou ficar bem. Se as minhas necessidades, tudo é sim. Sempre... colocando o outro, sempre culpando o outro, sempre nos fazendo de vítima. Mas quantas vezes a gente não faz isso? Eu me incluo nisso. Aí a gente se perceber, se olhar, se amar. Esse é meu convite para vocês hoje. Muito obrigada. Eu aguardo vocês na próxima quinta-feira com mais um programa da Criança da Nova Era. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz. Tchau, gente. Obrigada. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da